A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Queridos, antes de continuar, eu gostaria de pedir a vocês, se alguém sente no coração e se alguém quiser, por favor, depois que vê esse vídeo, que assiste esse vídeo, por favor, compartilha. É para ajudar o evangelho que muitos estão tentando envergonhar. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 ao 26, que diz assim: ao servo do Senhor não convém contendar, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém? Irmãos, o que a gente está vendo hoje no Evangelho, muitas pessoas que se dizem cristãos, que dizem estar no Evangelho, estão denegrindo a imagem do Evangelho, estão manchando a reputação do Evangelho. Alguns se dizendo servos do Senhor, dizendo que está no Evangelho, mas dissemina ódio, fica insultando as pessoas, Qual é a função do Evangelho? O que tem que ser pregado no Evangelho? A função do Evangelho é ensinar as pessoas a pregar, E o que deve ser pregado no Evangelho? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o que tem que ser pregado no Evangelho? Primeiramente, o arrependimento. João capítulo 3, versículo 2. Irmãos, o mundo está precisando de mais pregadores como João Batista. Essa geração está precisando de pregadores como João Batista, que prega a palavra, que prega o arrependimento, que prega a doutrina, que prega a santidade, que prega a salvação. Hoje, ao invés de muitos estarem pregando salvação, está pregando, para ver se há arrependimento às pessoas. E o que estão fazendo? Estão dizendo que alguns, a maioria, dizem que são servos do Senhor, mas estão denegrindo a imagem do Evangelho. Estão manchando a reputação do Evangelho, disseminando ódio. Aí tem muitas pessoas que olham essas pessoas que dizem estar no Evangelho e falam: o Evangelho é desse jeito? Infelizmente, o servo do Senhor, que é servo do Senhor de verdade, está sendo insultado. Tem que enfrentar crítica, insulto, xingamento dos outros, dizendo: o Evangelho é baderna. O Evangelho de vocês só prega ódio, é baderna, é uma nojeira o Evangelho. Muitas pessoas falam isso, sem ter nenhum pingo de consciência, de entendimento e buscar saber quem é e quem não é servo do Senhor de verdade, quem é e quem não é cristão de verdade. Irmãos, tem muitas pessoas que dizem: eu sou cristão, mas dissemina ódio, fica xingando, fica insultando os outros. Esses dias, foi isso que eu recebi no YouTube. Eu tava vendo uma notícia no YouTube de pessoas que dizem ser cristãs, mas ficam ofendendo as pessoas de fora, os semelhantes. Aí eu fui comentar com um texto bíblico. Aí já teve gente começando a me ofender, dizendo com todo respeito que eu venero político e outras mais coisas, dizendo que o Evangelho é baderno. Aí eu fui logo falando pra pessoa me respeitar e procurar saber primeiro, da minha vida, olhar o meu perfil, olhar minhas pregações antes de falar da minha vida. E eu falei que eu não estava defendendo político nenhum, com todo respeito, mas lá eu estava pregando a palavra, falando como pode uma pessoa dizer ser cristã disseminando ódio desse jeito. Disseminando ódio, insultando as pessoas. Irmãos, quem diz que é servo do Senhor tem que pregar o arrependimento, pregar a palavra, pregar a salvação. Enquanto a pessoa está viva lá,
Enquanto a pessoa está no mundo, enquanto a pessoa está caída, a pessoa só recebe xingamento, só recebe insulto, só recebe desprezo. Aí depois, quando parte, né, para a eternidade, parte sem paz e sem salvação. Aí depois, aquele que se diz cristão, né, que em vida ficava xingando o semelhante, depois que a pessoa parte para a eternidade sem paz e sem salvação, aí depois começa a hipocrisia. Muitos começam a querer chorar, muitos, né, já começam a falar uma coisa e outra. Tem que pregar o arrependimento, a salvação, enquanto está vivo. Não pode xingar, não pode insultar. Né, que nem eu vi esses dias na internet, que isso tá dando nojo. Por quê? Porque diz que é cristão, que serve a Deus, mas está denegrindo o evangelho. E muitas pessoas até entraria e não entra, porque pensa que o evangelho é baderna, é bagunça. Não, o evangelho não é bagunça. O evangelho não é baderna. Baderneiro, bagunceiro é quem diz que é servo do Senhor e fica querendo manchar o evangelho, a reputação do evangelho. Irmãos, uma outra pergunta, né? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Qual é a função do pastor? O que o pastor deve fazer, deve pregar, ensinar? O pastor deve pregar o evangelho. Tá lá, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deve pregar, não disseminar ódio, não xingar, insultar as pessoas, ficar xingando, né? Ficar brigando, arrumando contenda que nem tá aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contendar, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Irmãos, o diabo armou um laço e muitas pessoas caíram de uma forma terrível. Né? Muitas pessoas dizendo ser servo do Senhor, né? Querendo dar lição de moral nos outros, xingando, né? E denegrindo a imagem do evangelho, porque muitas pessoas que não estão no evangelho pensam que essas pessoas que estão no evangelho são servos do Senhor de verdade. Muitas pessoas falam assim, perguntam, qual é a sua religião? Tem gente que tem o costume de bater no peito e dizer, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Crente e evangélico, né? Existe o crente evangélico que xinga as pessoas, que não tem amor ao próximo, que não respeita e não obedece a palavra, que anda na vaidade no corpo, né? E existe o evangélico servo do Senhor. O evangélico, né? Evangélico é uma religião, né? O nome da religião. O evangélico servo do Senhor, que obedece a palavra, que anda na santidade, que anda na doutrina, que obedece a doutrina. Eu vejo tantas pessoas aí que andam se pintando, se maquiando, usando, né, coisas que desagradam os olhos do Senhor e fica querendo dar lição de moral nos outros, xingando, insultando, ofendendo. Irmãos, o pastor, com todo respeito aos pastores, que não são todos, mas tem pessoas que dizem ser pastor, que ao invés de pregar a palavra, que ao invés de exortar ao arrependimento, à santidade, à salvação, ao invés de pregar, fica aí ofendendo as pessoas, perdendo tempo. É para pregar a palavra. Qual é a função do pastor? Lá em Lucas, capítulo 15, olha lá, em Lucas, capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz assim, os publicanos e os pecadores foram ao Senhor Jesus, né? Eles se achegaram ao Senhor Jesus, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse daí recebe os pecadores e come com eles. Aí Jesus lhe propôs uma parábola. Qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não
deixa as 99 no rebanho, vai atrás da outra e achando, põe seus ombros com júbilo e se alegrando com os vizinhos. Alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Alegria no céu para um pecador, uma ovelha que volta ao rebanho, do que 99 que não precisa de arrependimento. As 99 ovelhas, né, que estavam lá, elas já estavam seguras, protegidas, né? Como hoje muitos conhecem a palavra, já estão protegidas, estão salvos, né? Com a salvação garantida. Mas tem gente ainda que precisa se salvar. Saiu do rebanho, se desviou da palavra. E ao invés, né, de alguns estarem pegando, estarem ajudando a pessoa a voltar para os caminhos do Senhor, tá lá xingando, tá lá querendo denegrir o evangelho, envergonhar. A função do pastor é o quê? Olhando para essa parte aí da parábola da ovelha perdida. É resgatar as almas perdidas para Cristo. É pregar para salvar mais e mais almas para o Senhor Jesus. Pregar a salvação, pregar o evangelho, porque é chegado o reino dos céus. E gente que se diz pastor, que se diz cristão, e ao invés de pregar, ficar aí xingando, ofendendo as pessoas, disseminando ódio, pensa que quando partir para a eternidade, ou talvez no dia do arrebatamento, vai para o céu, não vai ser salvo. Vai perecer, e a pessoa que pereceu também, porque não recebeu a ajuda da pessoa que se diz cristão, se perecer, a pessoa que se diz cristão ou se diz pastor, vai ter que arcar com a alma daquela pessoa que se perdeu. Vai ter que prestar contas ao Senhor Jesus no dia do juízo final, e vai ter que dar conta daquela alma também. Não pense muito nas coisas, né, que alguns estão fazendo. A coisa é séria, né? Não é hora de xingar, de ofender ninguém. Tem que pregar a palavra. Amém? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado, porque isso é para contribuir com o evangelho, com a obra de Deus, para salvar as pessoas, né, para ajudar as pessoas a se salvarem, a voltar para os caminhos do Senhor. Quem está no caminho do Senhor, que continue, porque é o verdadeiro, né, é o melhor e o único caminho. E quem está desviado, por favor, volta. Porque estar na presença de Deus é um prazer, é um privilégio. Então, volta para os caminhos do Senhor. Porque Deus pode perdoar os seus pecados, Deus pode escrever o teu nome no livro da vida, Deus pode te salvar. Amém? Então, essas palavras que eu vim deixar para você, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.